Oi, gente, tudo bem? Nossa, aula de exercícios resolvidos. Isso é um pé na roda, que faz você fixar melhor a matéria. Vamos lá? Um jovem de 17 anos de idade, infectado pelo vírus da hepatite A, tem sofrido náuseas leves há cerca de uma semana e desenvolveu uma icterícia bem discreta na esclera. Ao exame físico, apresenta mínima sensibilidade no quadrante direito superior. Os achados laboratoriais incluem níveis sorológicos de 68, AST75, de ALT 5.1, de bilirrubina total. O aumento dos níveis dessas enzimas séricas do paciente provavelmente resulta de quais das seguintes alterações nos hepatócitos. Gente, é o seguinte, quando a gente tem umas enzimas que deveriam estar dentro do hepatócito, fora, na circulação, né, porque foi medido ali, isso significa que esse é um marcador de quê? Que a gente tá, se aquelas enzimas teriam que estar dentro da célula, estão fora, elas não saem de dentro da célula, gente, elas estão fora. O que aconteceu? Morte celular. Aí você olha, né? Autofagia de lisossomos? Não. Aglutinação? Dispersão de ribossoma, eu pulei, tá? Tumefação mitocondrial? Não. Qual é a única que pode ser? Que pode estar causando a saída de um marcador, que é o ALT, né? E o AST para fora. Defeitos na membrana celular, tá bom? Então, é um marcador de necrose. Aquelas enzimas tinham que estar dentro do hepatócito, não fora, tá? Um jovem de 16 anos de idade sofreu um trauma na região abdominal, quando o veículo que estava dirigindo bateu em alta velocidade na pilastra de uma ponte. O lavado peritoneal mostra um hemiperitônio, enquanto na laparotomia, uma pequena porção do lobo esquerdo do fígado foi removida devido à lesão. Várias semanas depois, uma varredura de TC do abdômen mostra que o fígado recuperou quase totalmente o tamanho que apresentava antes da lesão. Qual dos seguintes processos é o que melhor explica esse achado da varredura de TC? Gente, o que acontece com uma célula, um órgão que ele tem uma renovação contínua, pode ter uma renovação, um órgão em célula que se divide? O que acontece para ele recuperar o tamanho antigo e a função antiga, né? Então, ele tem que sofrer hiperplasia. Lembra que a gente estudou, né, a hiperplasia como a divisão celular, aumento de proliferação celular? Hiperplasia, tá bom? Isso aí é do início de fisiopato. Se você não tá lembrando, olha lá as aulas anteriores, tá? Em uma consulta médica de rotina, um homem de 52 anos de idade, até então sadio, apresentou pressão sanguínea de 15/9, tá? Se sua hipertensão permanecesse sem tratamento durante anos, qual das seguintes alterações celulares apresentaria a maior probabilidade de ser encontrada no seu miocárdio? O que acontece se você tem que aumentar a função daquele órgão? O que acontece? As células têm que aumentar, elas têm que ficar mais bombadas. Vamos lembrar que as células do miocárdio ela não se divide. Então, a única coisa que pode acontecer com ela é aumentar de tamanho para dar conta dessa pressão alta, que é a hipertrofia. A carga de pressão no ventrículo esquerdo resulta em aumento de miofilamentos nas miofibras existentes. Você tem um aumento, né, ele força o coração a trabalhar mais. Então, hipertrofia, tá bom? E isso depois vai causar diversos danos, tá? Uma mulher de 38 anos de idade sofreu uma forte dor abdominal com hipotensão e choque, que resultou em sua morte 36 horas após o início da dor. Da aparência grosseira do mesentério, observada na figura anterior,
apresentada, qual dos seguintes eventos é o que mais provavelmente pode ter ocorrido? Bom, olha só, uma mulher de 38 anos sofreu uma forte dor abdominal com hipotensão e choque, tá? Que resultou em sua morte 36 horas após o início da dor. De aparência grosseira do mesentérico, observada na figura anteriormente apresentada, não coloquei aí, qual dos seguintes aspectos é o que mais provavelmente pode ter ocorrido? Aliás, eu coloquei. É isso. Gente, lembra quando eu falei de um óleo com aparência de vela derretida, não tem uma aparência de vela derretida? É o pâncreas, né? E o que acontece E outra coisa, aqui a gente vê que é um órgão que sofreu necrose gordurosa, tá? Essa aparência do pâncreas. Então, pancreatite aguda, os depósitos focais e pálidos são aura de necrose gordurosa, resultante da liberação de lipase pancreáticas em um paciente com pancreatite aguda. Em um experimento de células, são expostas à energia radiante sob a forma de raio-x. Como resultado, as células são lesionadas pela hidrólise da água. Gente, a hidrólise da água gera radicais livres, tá? Qual das seguintes enzimas celulares protege as células contra esse tipo de lesão? É muito importante você estudar lesões por radicais livres para você lembrar do nome das enzimas que vão combater esses radicais livres, tá bom? Então, uma dessas enzimas é a glutationa peroxidase, tá bom? Então, há mecanismos intracelulares que lidam com a produção de radicais livres, assim como ocorre na lesão causada por irradiação. A glutationa peroxidase reduz essa lesão ao catalisar a quebra do peróxido de hidrogênio. A gente tem ali a nossa respiração celular, lembrando as aulas que eu dei anteriormente, ela gera radical livre, tá? E um dos radicais livres pior é esse. Tá bom? Então, essa glutationa peroxidase é uma enzima que neutraliza esse radical livre, tudo bem? Uma mulher de 68 anos de idade perdeu a consciência repentinamente. Ao despertar depois de 1 hora, não conseguiu falar nem movimentar o braço e a perna do lado direito. Então, a lesão foi lado esquerdo, né? Após 2 meses, uma varredura de TC do crânio mostrou a existência de uma extensa área cística no lobo parietal, no disco esquerdo. Qual dos seguintes processos patológicos é o mais provável de ter ocorrido no cérebro? Vamos lembrar das necroses, né? Onde acontecem as necroses? As necroses acontecem quando o tecido tem muito substrato, tem muita matriz. Essa necrose é de células fantasmas, lembra? Necrose de órgãos sólidos é necrose coagulativa. Necrose de órgãos que tem pouca matriz, como cérebro, é uma necrose liquefativa, porque o processo de autólise e heterólise, né? Autólise, vamos lembrar, nossas próprias enzimas decompondo o ambiente celular, e heterólise, as enzimas do sistema imune decompondo o ambiente celular, a célula é ali que está entrando em morte, que morreu. Então, o processo que acontece no cérebro, ela teve uma lesão, ele aconteceu num lugar onde tem pouca matriz celular. Então, esse processo só pode ser necrose liquefativa, tá? Um homem de 30 anos de idade sofreu uma fratura femoral esquerda em um acidente quando esquiava e sua perna foi engessada. Essa perna ficou sem movimento. Após várias semanas de mobilização da perna, o diâmetro da panturrilha esquerda diminuiu. Por que será, né? Essa alteração provavelmente resultou das quais seguintes alterações nos músculos da panturrilha. Lembra que a gente conversou sobre um aumento de carga do coração ali, que levou uma hipertrofia?
Uma diminuição de carga também leva a um processo de adaptação chamado atrofia. Ó, vamos lembrar aqui deles, ó. Alteração do volume celular, hipotrofia, hipertrofia. Então, alteração, porque houve um aumento ou uma diminuição de carga. Então, só pode ser atrofia. Houve uma diminuição de carga. A célula, então, diminuiu de tamanho, tá bom? Então, uma carga de trabalho reduzida diminui o tamanho celular devido à perda da substância celular por um processo denominado atrofia, tá? Agora, um homem de 32 anos de idade tem azia e refluxo gástrico ao término de uma grande refeição. Depois de sintomas se manifestarem por muitos meses, foi realizada uma endoscopia gastrointestinal superior e uma biópsia da mucosa esofágica foi obtida. Qual das seguintes alterações patológicas observadas provavelmente foi a que ocorreu? Gente, vamos lembrar de novo o processo de adaptação. Quando você tem um processo como um HCl ali tentando lesionando, o esôfago ele tenta se defender. Ele vai se defender alterando a diferenciação daquela célula. E isso se chama o quê? Metaplasia. No caso aqui do esôfago, eu vou adiantar, o nome se chama metaplasia intestinal, tá bom? Essa metaplasia se chama metaplasia intestinal, que é uma metaplasia epitelial colunar, tá? Lembrando que o tubo digestório, ele é um tubo só, né? Mas ele se modifica de acordo com a diferenciação, de acordo com o pH, o local, mas ele é uma metaplasia epitelial colunar, tudo bem? Então, com uma metaplasia ali, tá? Um processo, a adaptação é um processo de diferenciação ali que ocorre, tá? E esse sintoma é muito importante, porque esse esôfago de Barré, que é o nome, com o tempo pode causar uma neoplasia, tá? Então, pessoas que têm bulimia nervosa, elas também lesam o esôfago com HCl. E eu conheço casos de pessoas que vomitam várias vezes por dia, tá bom? A gente tem ali processo de metaplasia, tá? No 282 dias do seu ciclo menstrual, uma mulher de 23 anos de idade tem o início do sangramento menstrual que dura 6 dias. Ela vem apresentando ciclos regulares há muitos anos. Qual dos seguintes processos provavelmente é o que ocorre no endométrio logo antes do início do sangramento? Gente, tem sangramento, não é necrose, né? A gente não necrosa, ocorreu aí morte, mas a gente não necrosa, né? Pessoa... entra em necrose todo mês, não é necrose, né? Então, pelo amor de Deus, é outro tipo de morte celular, né? Uma morte celular mais limpa, né? Chamada apoptose, tá? O início da menstruação é um exemplo de morte celular programada, ordenada, apoptose. Pelo amor de Deus, tu não vai me meter que a mulher entre em necrose todo mês, tá? É a apoptose, que acontece em morte celular, né? Que você não tinha ali, né? Aquela sangue saindo, diminuição, né? Do endométrio, né? Apoptose, tá bom, gente? Bom, uma mulher de 32 anos de idade apresentou letargia crescente e diminuição da produção de urina desde a semana anterior. Estudos laboratoriais mostram níveis sorológicos de creatinina de 4 ponteiros, tá? E nível de nitrogênio ureico em torno de 40 mg por dl. Uma biópsia renal foi realizada e a amostra foi examinada por meio da microscopia eletrônica. Qual das seguintes alterações morfológicas provavelmente a mais sugestiva de um diagnóstico de necrose tubular aguda? Tá, vamos ver o que pode levar à necrose tubular aguda. Gente, aqui é uma questão de raciocínio. O que pode, de todas as lesões celulares, de todos os componentes da célula, qual que a célula realmente, de jeito nenhum, pode viver sem? De jeito nenhum ela pode viver sem.
não é? O núcleo, ela não pode viver sem o núcleo, né? As hemácias vivem, mas vivem por pouco tempo. Mas a maior parte da célula não pode viver sem um comando central. Então, a única coisa que pode ter havido aqui, tumefação mitocondrial, ela ainda pode sobreviver se o estímulo lesivo parar, a formação de bolhas. Isso não mata a célula de cara, tá? A aglutinação da cromatina. Não, a cromatina ainda tá lá. Ela só tá se transformando em heterocromatina, tá bom? Desagregação dos ribossomos. Gente, isso aí também não. Ele pode sobrar alguns, não causa diretamente a morte. Agora, fragmentação celular, sim. E a gente tem que lembrar de fragmentação celular como cariólise, tá? Não tem a cariorrex, que é o total sumiço do núcleo, né? Um núcleo mais pálido que a gente viu ali nas lâminas. A cariólise é a fragmentação nuclear, é uma das características de necrose, gente. Olhem as aulas anteriores de morte celular, é a cariólise. A cariólise é a fragmentação celular. A gente tem a cariorrex, que é aquele sumiço do núcleo, a picnólise, que é um núcleo de heterocromatina, um núcleo pequeno, e a gente tem o processo de fragmentação, que é a cariólise, logo antes do total necrose celular, tá bom? Então, na necrópsia, o peso do coração de um homem de 62 anos de idade é de apenas 250 gramas, apresentando ventrículos direito e esquerdo pequenos. O miocárdio estava firme e apresentava uma coloração marrom chocolate em toda a sua extensão. As artérias coronárias apresentavam alterações ateroscleróticas mínimas. Qual das seguintes substâncias em excesso poderia ser encontrado nas fibras miocárdicas desse coração? Bom, ele está normal. O que acontece quando está tudo bem, né? Normal, mas tem alterações marrom chocolate. O que acontece? 63 anos, com a idade, a gente tem ali restos, né, de organelas, restos de estruturas celulares que não foram decompostas totalmente pela célula, que com o tempo a célula vai perdendo essa capacidade. Isso é totalmente normal, não causa prejuízo, né? São pigmentos celulares, da aula de pigmentos celulares, que você tem que dar uma olhada. Então, lipofuscina, tá bom? Bom, um homem de 71 anos de idade, diagnosticado com câncer de pâncreas, apresentou visível diminuição de índice de massa corporal. Normal, né? Aumento do metabolismo pelo câncer. As células normais que constituem o músculo esquelético estão sofrendo atrofia por intermédio de sequestro vascular de organelas e citosol, seguido de fusão com o lisossoma. Entretanto, o câncer continua a aumentar de tamanho. Qual dos seguintes processos provavelmente é o que está ocorrendo nas células normais e está inibindo nas células tumorais desse homem? Gente, quando começa a acontecer um processo de câncer, o organismo acaba entrando em autofagia, tá? Porque as células tumorais estão crescendo, então há um aumento do metabolismo, há uma maior demanda por energia e acontece um processo de autofagia. O organismo ele precisa se manter com aquele aumento do metabolismo que aquela célula cancerígena tende a precisar, né, por demanda de energia. Então o organismo começa a se comer, né, e acontece o processo de autofagia, tá bom? Em um experimento, uma grande quantidade de droga é administrada a indivíduos, sendo convertida pelo citocromo P450, lembrando de farmacologia, citocromo P450 é um grupo de enzimas de uma família que faz a biotransformação em um metabólito tóxico, tá? Então, metabólito tóxico. O acúmulo desse metabólito leva ao aumento da peroxidação lipídica nas células, causando dano às membranas e tumefação celular.
A depressão do qual das seguintes substâncias conduz à exacerbação da lesão celular por meio desse mecanismo no citosol. Bom, a gente tem aí um aspecto de tumefação celular. Por que uma célula e tumefação ou edema? Por que uma célula iria ficar edemaciada? Gente, por que a gente fica edemaciada às vezes quando come muito sal? Então, existe aí um processo que está acontecendo de dano à membrana que é responsável por uma lesão celular, e ela perde a permeabilidade dela e não consegue mais, esse sódio acaba entrando, porque ele é maior do lado de fora do que de dentro. Então acontece um acúmulo de sódio para haver um processo de tumefação por falta da permeabilidade celular. Gente, eu espero ter ajudado. Esses são exercícios resolvidos do final desse módulo aí de adaptação, lesão, acúmulo, pigmento, calcificação. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e as doenças, né? Que a gente vai entrar agora com alguns outros processos em impacto.